Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para um tempo especial de falarmos das coisas de Deus, da palavra de Deus. E é um prazer para mim poder estar mais uma vez com vocês no Entre Elas. E o nosso tema de hoje é: qual o valor da sua vida? Meu nome é Vânia Nunes, estou aqui em Quito, no Equador, e é um privilégio poder falar um pouquinho sobre esse tema tão importante nesse mês de valorização da vida e de lutar contra qualquer coisa que possa nos levar para longe disso. É, e esse tema é um tema muito importante porque em algum momento da nossa vida, certamente a gente já passou, já nos perguntamos qual o motivo nós estamos aqui. Eu me lembro de uma música que cantava quando eu era jovem, que falava: por que nasci? Por que estou aqui? Qual a razão da minha existência, né? Por que nós estamos aqui na Terra? Qual o propósito da nossa presença nesse mundo? O que Deus pensa a nosso respeito? Eu não sei você, mas eu sempre tive curiosidade de saber o que Deus pensa a meu respeito e que planos Ele tem para a minha vida. Ele tinha para a minha vida, né? Ao longo desses anos eu fui descobrindo esse plano, estou vivendo esse plano e o cuidado de Deus em todos os momentos. Mas também, além de pensarmos sobre isso, também a gente pode pensar também em alguns momentos é, por que nós perdemos o sentido do valor da nossa vida e caímos quase numa armadilha, nos sentirmos presos, de nos sentirmos perdidos nesse mundo sem entender o real valor da nossa vida. Realmente pode haver muitas razões para isso. E eu vou citar algumas. Algumas eu sei que a gente, em alguns momentos de crise, a gente pode chegar à conclusão que nem sabe por que está naquele buraco, naquele fundo do poço. E às vezes por razões desconhecidas a nós mesmos, no nosso consciente. E por isso que em alguns momentos a gente precisa de ajuda para sair desses momentos de crise. Eu enumerei algumas coisas que passou pela minha cabeça enquanto a isso. Por exemplo, palavras que pesam, rótulos que a gente recebe na vida. Eu já ministrando com mulheres e conversando com muitas pessoas, já escutei muita gente que ouvia dos seus pais, ou de pessoas amadas, ou até de professores da escola, que rotulavam, dizendo: você é burro, você é incapaz, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso é horrível, gente. E por aí a gente vê o papel que nós temos como mulheres, mães, como esposas, como amigas, como tias, como professoras, de incentivar ou de dar valor à vida e a pessoas. Eu me lembro que quando eu estava no primeiro ano, a minha professora era fantástica. Eu lembro o nome dela, Heloísa. Uma mulher muito linda, muito doce. Mas meu irmão estava numa classe do lado. E sabe que da minha classe eu escutava a professora gritando como louca com aquelas crianças. Naquele tempo era costume colocar no cantinho do burro quando a criança não conseguia resolver bem uma questão, responder de maneira correta para a professora. E aquilo doía no meu coração, saber que meu irmão estava naquela classe e recebendo esse tipo de tratamento. Eu não sei que tratamento você já recebeu na sua vida, na sua infância, mas eu sei que muitas pessoas trazem feridas na sua alma, no seu coração, exatamente porque se sentiram desvalorizadas, porque o seu sentido de vida, de razão de vida, foi desmerecido por palavras pesadas que lhes eram dito. Bom,
eu quero dizer para vocês que, infelizmente, meu irmão sofreu as consequências disso. Ele nunca conseguiu avançar muito bem nos estudos. E eu tenho certeza que aquelas palavras pesadas que caíram sobre ele contribuíram negativamente para aquilo que ele não conseguiu desenvolver na vida. Por isso a gente faz muita diferença como nós fazemos isso, como nós apoiamos, como nós somos mães, como nós usamos a nossa boca, desculpa, para abençoar outras pessoas, mas também como nós recebemos algumas coisas, mesmo depois de adultos ou adultas, em relacionamentos, a gente às vezes recebe palavras negativas que afetam a nossa vida e o nosso valor. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso e te animar a não permitir que nenhuma palavra desse tipo te frustre, roube o valor que você tem e muito mais os planos que Deus tem para a sua vida. Outro motivo de que muitas vezes a gente perde essa razão, esse sentido de valor, são experiências negativas, traumas e abusos. Isso então, além de palavras ou rótulos, são às vezes experiências traumáticas que algumas pessoas já viveram. Eu já escutei testemunhos muito tristes de mulheres, de amigas, de pessoas que na sua infância foram abusadas sexualmente. Mês passado foi o mês que a gente falou muito sobre essa questão da violência. E hoje, de uma forma muito mais clara, você tem falado. Mas não basta só falar. A gente tem que realmente denunciar. E a gente tem que lutar também. Se um dia isso aconteceu e fez com que o meu sentido de valor diminuísse ao ponto de me sentir uma pessoa indigna, suja, incapaz, impossível de ser amada ou de amar. Esse é um processo e talvez você precise de ajuda para isso, para sair disso. Mas essa é uma das razões, experiências anteriores e antigas, né, na infância ou na adolescência, que marcaram a sua vida e essas experiências fizeram de você alguém que tem um senso de valor diminuído. Eu quero te animar a que você reveja isso, que você coloque isso diante do Senhor nessa noite. E se você precisar de ajuda, que você procure ajuda, para que você possa sair dessa prisão, dessa gaiola e poder realmente ser uma pessoa livre. A Bíblia nos diz, Jesus nos disse isso: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que realmente você experimente uma liberdade de vida e um sentido de valor que seja muito especial. Outra razão, a terceira razão que eu mencionei aqui, foram erros, pecados não confessados e abandonados, culpas que a gente carrega. Tudo isso, erros que cometemos, nós todos estamos sujeitos a erros, inclusive a cometer algumas coisas que não deveríamos, mas a Bíblia diz que se nós confessarmos, nos arrependemos e abandonarmos isso, isso é como um peso que sai dos nossos ombros, da nossa vida, e nos torna pessoas livres. Porque esse peso de culpa, esse peso de pecados, às vezes não confessados e, consequentemente, não abandonados, eles se tornam amarras, correntes na nossa vida. Então, também, de novo, podemos, por conta disso, nos sentir aquém, nos sentir indignos da graça, dos favores, das bênçãos desse mundo, porque erramos. Então hoje também te convido, se você tem algum tipo desse tipo de amarra na sua vida, a você pensar e já começar a tomar a decisão de confessar isso e abandonar isso. Talvez algumas coisas
que se tornaram vícios na sua vida, você precisa de ajuda. Mas vamos lá. Vamos valorizar a nossa vida. Vamos tornar a nossa vida algo precioso nesse mundo, que faça diferença na vida de outras pessoas também. A quarta coisa que eu mencionei aqui foi a falta de crer em si mesmo. Talvez por algumas razões, talvez por algumas palavras, por algumas coisas, mas o tempo passou, você até já resolveu, você até já confessou, conversou com alguém que teve um mau relacionamento, e ainda assim você ainda se sente sem, sem condições de avançar e sem condições de crer em si mesma, no seu potencial. Por isso mesmo você se fecha, não avança, não toma passos de coragem para avançar e conquistar novas coisas, fazer uma faculdade, pensar numa outra possibilidade, usar um talento e um dom nato que você tem e que as pessoas, até alguns que te amam, vivem te dizendo: mas você faz tão bem isso, por que você não faz? Por que você não avança com isso? Porque talvez você mesma não acredite no seu valor. Então está na hora de a gente pensar nisso. Eu posso fazer a diferença. Eu posso usar os dons e os talentos que Deus me deu e produzir alguma coisa que seja especial. A outra coisa são pensamentos descontrolados. Numa época de tanto estresse, de tanta ansiedade, a mente fica tão perturbada e tão cheia de temores, de medos, de ansiedade, que você não consegue raciocinar direito. Então, isso também faz com que você cometa erros mais vezes, que você fale de maneira indevida, que você não tenha freio na sua boca para dar uma boa resposta, ou ter o controle para ter o silêncio no momento de uma crise, para pensar, para se recolher no seu canto e orar, buscar a direção de Deus. Então, essa também pode ser uma razão que você mesmo está provocando para fazer com que você sinta que não tem um valor, que você não é alguém capaz de assumir novos cargos, responsabilidades e fica sempre aquém. Geralmente essas pessoas elas ficam sempre muito mal-humoradas, sempre muito amargas, sempre muito inquietas, insatisfeitas. Aliás, a insatisfação é uma coisa, é um sentimento quase que inerente desde o princípio do mundo. Esse sentimento de que perdemos o paraíso, que estamos no paraísos, do paraíso para nós, e aí ficamos nessa roda-moinho, presos nessa ansiedade, presos nesse conflito tal, que vai esgotando você ao ponto de levar você a um esgotamento total da sua vida. Então, esforce-se para trabalhar nisso também. Outra questão são razões fisiológicas, hormonais, a depressão. Não existe só razões externas, existem algumas razões também internas que nos levam a um processo de depressão, a um processo de um sentimento de baixa estima, de incapacidade. E assim você vai levando a vida de maneira quase que arrastando. Houve um período na minha vida de muito estresse e eu comecei a ganhar muito peso. Isso começou a afetar a minha vida e eu não entendia por que eu estava tão lenta. Eu sempre fui muito acelerada. Numa consulta médica descobri que eu precisava fazer um exame na tireoide. Bom, fui,
na especialista e descobri que eu estava com problema. E fui tratar. Não foi um processo rápido. Eu saí de um hipertiroidismo para um hipotiroidismo. Isso me afetou bastante. Mas eu me lembro como foi um período difícil, que era além daquilo que eu desejava, ele me afetou fisicamente, me afetou emocionalmente também. Então, veja, às vezes algumas situações que nós estamos enfrentando também têm razões fisiológicas. E para isso nós precisamos procurar os médicos e especialistas para cuidar. Especialmente num tempo como esse, de tanto estresse, de tanta incerteza. Uma outra razão seriam perturbações espirituais. Eu não posso deixar de dizer isso porque ao longo do ministério também eu encontrei muitas pessoas cativas pelo inimigo das nossas almas. Elas tinham lutas tremendas, elas faziam coisas que elas não queriam fazer, elas viviam debaixo de uma opressão horrível, elas tinham problemas na casa, e elas chegavam até nós, no Ministério de Mulheres, com muita angústia na alma. Mas graças a Deus há libertação. O sangue de Jesus é poderoso e em seu nome há possibilidade de quebrar essa cadeia também, que rompe com o nosso valor e o sentido da vida. Por último, eu mencionei aqui uma última razão, que certamente há algumas outras, conflitos relacionais. Como afeta, né? Porque geralmente nos conflitos, às vezes dentro de casa, ou com o patrão, ou com alguém que nós amamos, surgem muitas palavras pesadas. E nesses conflitos, às vezes, eles atravessam anos. Eu conheci pessoas que passaram muitos anos e não resolveram, não resolveram o problema que estavam enfrentando. E por conta disso viviam vidas miseráveis. Então, não há maneira de resolver conflito fugindo dele. Nós temos que, às vezes, pedir graça, sabedoria, orientação, para poder enfrentar um conflito e vencê-lo. Encontrar a melhor saída para tudo isso. Para que a gente possa viver uma vida de valor, preciosa. Então hoje eu gostaria que a gente falasse o que a palavra de Deus fala sobre essas questões que nós mencionamos, sobre o valor da vida. Mas antes eu quero citar uns 3 versículos que eu gosto muito, que são muito fortes e emblemáticos, que falam sobre o que Deus pensa a nosso respeito e como Ele planejou para nós uma vida muito especial e cheia de valor. Lá em Efésios capítulo 1, do verso 1 a 3, capítulo 1, de 3 a 6, diz assim: Bendito o nosso Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para filhos da adoção em Jesus por si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Ou seja, Deus planejou para nós não uma vida de desgraça, mas Deus planejou para mim, para você, para todos nós, uma vida preciosa. Ele lutou, ele deu-se a si mesmo para que nós pudéssemos ter vida. Antes éramos cativos e ainda podemos ser se não deixamos que Ele entre em nossa vida e comece um novo tempo, uma nova história e que os seus planos se tornem realidade na nossa vida. Ele nos amou antes da fundação do mundo, preparou o melhor para todos nós. O que nós temos que fazer é nos voltar para Ele e permitir que Ele seja o nosso Deus, que tome posse das suas promessas para a nossa vida.
A sua palavra diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Ou seja, Deus não impõe nada a ninguém. Ele preparou o melhor para nós, mas ele não impõe isso a você. A Bíblia diz que o diabo, sim, o inimigo das nossas almas, ele não pergunta se ele pode entrar. Ele entra e arrasa. Mas Deus não, ele permite. Eu posso entrar, eu tenho planos maravilhosos para você. Se você abrir a porta, você vai poder conhecer esse Deus, conhecer esses planos e viver numa outra dimensão de vida. Sem problemas nesse mundo? Certamente não. Mas você vai ter em Deus graça e sabedoria para enfrentar as lutas dessa vida, para lidar com os conflitos, com situações que fugiram ao teu controle, como nós já mencionamos algumas delas, e fazer um marco divisório na sua vida. Quem você era antes e quem você é a partir do momento que você decide tomar posse de um novo tempo, de uma nova dimensão de vida. Talvez implique aí alguns posicionamentos muito importantes de perdão, de abandono de algumas coisas, mas eu te digo que vai valer sempre a pena, porque vai te levar numa nova dimensão. No Salmo 139, no capítulo 1, do versículo 1 ao 16, ele fala desse envolvimento do Senhor, a sua presença na nossa vida. Ele diz que o salmista diz assim: tu criaste o meu íntimo, do meu ser, tu me teceste no ventre da minha mãe. E eu te louvo porque me fizeste de modo especial e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso por convicção. Meus ossos não estão escondidos de ti, quando no secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias foram contados, escritos no livro, antes que qualquer um deles pudesse existir. Ou seja, Deus nos viu antes que nós nascêssemos. Todos os dias, Ele planejou algo muito especial para nós. Os olhos dele viram o nosso corpo ainda sem forma. E Ele deu formato a isso. Por isso, amada, se você não gosta do formato, só lamento, mas Deus nos fez assim. Até entre famílias, eu sou numa família de 5 irmãos. Tenho 3 irmãs, das 2 irmãs, somos em 3 mulheres. Nenhuma saiu do mesmo jeito. Uma nasceu de olho azul e loira. A outra nasceu também maior que eu, muito mais torneada do que eu. Mas eu estou muito feliz com aquilo que Deus me fez. Porque eu sou única. Você é única. Nós somos únicos. E quando a sua mãe descobriu, né, que você estava lá, você já estava lá. Deus já tinha trabalhado e planejado para você o melhor de Deus para a sua vida. Você não é uma obra do acaso. Talvez você tenha sido rejeitada no ventre. Algumas pessoas podem até argumentar isso. Ah, pastora, você não conhece a minha história. Eu não queria que eu nascesse. Bom, quero dizer para você que eu conheço muitas histórias, inclusive alguns grandes artistas como Beethoven, como outros grandes homens, pintores, que o decreto sobre a vida deles era de aborto, porque seus pais não queriam a vida deles, não desejavam aquela vida. Mas eles se tornaram grandes homens, notáveis homens e mulheres. Então, não fique pensando que não fique deixando que essa rejeição que esse peso se torne para você uma cadeia e que te impeça de seguir adiante. Apesar disso, você sobreviveu e você pode ser vitoriosa. Esses dias eu estava escutando a história da doutora Edmé Williams, não sei se vocês conhecem. No YouTube tem muita coisa sobre ela e eu posso até passar um link do testemunho dela.
que eu escutei mais uma vez, porque eu fico fascinada com a maneira como Deus é capaz de transformar histórias tão pesadas, tão difíceis, onde a pessoa podia sentir o verme na terra, em mulheres grandiosas, milagres, verdadeiros milagres de Deus, pela intervenção e do poder de Deus. Na história do testemunho dela, ela conta sobre isso. Ela era uma filha bastarda que nasceu de um casamento do seu pai com uma enfermeira, ele era médico. A sua mãe, enfermeira, foi rejeitada pela sua família e ela estava pronta para abortar a vida dela. Quando a sua madrasta, né, a esposa do seu pai, tomou uma decisão de buscá-la, buscar a mãe dela e dizer para ela, não faça isso. E por causa dessa atitude, aquela criança foi preservada. Se tornou a mulher grandiosa que ela é hoje. Uma mulher que nasceu ali no meio daquela família, como uma bastarda, mas uma mulher extremamente inteligente. Fez 4, 5 faculdades, fala 4, 5 línguas. Hoje é boca de Deus, andando por diversos países, um projeto maravilhoso com crianças pobres no Morro da Dona Marta. Tudo porque ela entendeu o valor que ela tinha. Um dia o Senhor se revelou a ela. E hoje também eu quero que, de maneira especial, você entenda isso. Pode ser até que você tenha uma história semelhante, que você não tenha sido desejada. Mas Deus te desejou. E Deus tem uma história de valor para fazer na sua vida, através da sua vida. Então não permita que essa história destrua. Não permita que isso se torne um calabouço. Busque ajuda para tratar disso. Mas livre-se disso. Deixe que o amor de Deus te envolva e viva os projetos de Deus. Ainda no Salmo 139 ele diz, tu me sondaste, tu me conheces, tu sabes o meu sentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar, o meu deitar. Não havendo palavra ainda nem saindo da minha boca, o Senhor já conhece. O Senhor sabe tudo sobre nós. Ele entende os nossos pensamentos de longe e não há nada que seja escondido dele. Tudo que nós fazemos ou pensamos é conhecido dele. Por isso ele diz, tu me cercaste por trás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é tão maravilhosa, tão alta, que eu não posso atingir. Olha as palavras do salmista. Eu não posso entender essa grandeza desse amor que Deus tem, dos planos que Deus tem para a minha vida. Mas eu sei que é de muito valor. Para onde, diz o salmista, eu irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará. De certo, eu posso até dizer que as trevas me encobrirão, até a noite será luz sobre mim. Nem ainda assim as trevas me encobrirão, porque a noite resplandece como o dia. Trevas e luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, o conhecimento, os projetos de Deus, os planos de Deus para nós são grandiosos. Por isso, não permita que uma situação ou que uma crise interrompa a sua vida, ou trave a sua vida, ou paralise a tua vida. Permita que o trabalhar de Deus entre na sua vida e trabalhe e viva o projeto, o melhor de Deus. Talvez você tenha já escutado de alguma pessoa, você não tem valor algum. Mas creia que isso não é verdade. Jesus disse, você tem muito valor. Num texto de Lucas, capítulo 12, é o Sermão da Montanha, né? No versículo 24 em diante, 22 em diante, Jesus começa a falar alguns princípios da vida prática para uma vida abundante, de uma qualidade de vida especial, uma verdadeira vida. Com essas palavras, Jesus deseja mudar o nosso foco, mudar o foco da nossa vida e da nossa existência. E eu digo para você, amado, talvez você conheça muita coisa da palavra,
Mas se você não pôr isso em prática, não assimilar esses princípios práticos da palavra de Deus, do que Jesus tem planejado para a sua vida, você nunca vai viver uma vida que realmente faça sentido. Por isso eu te convido, te desafio a você entender que Jesus pensava. Que planos são esses? Que valor é esse que eu tenho para o meu Deus, para o Deus Criador, o Jeová Elohim, Criador do céu e da terra, que nos criou. E entender isso, esse amor para conosco, para viver acima dos problemas, acima das crises, acima do medo, da culpa, de cadeias. Em vez de viver de preocupações ou viver debaixo de um calabouço interno, sair, romper, abrir as portas para viver um novo de Deus na nossa vida. Jesus então fala sobre isso, sobre esse valor, e ele coloca algumas questões assim bem desafiantes que eu queria mencionar para você antes da gente terminar. Primeira coisa, Jesus quer aliviar a tensão causada pelas as preocupações. No versículo 22, ele diz assim: não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao próprio corpo, quanto ao que vestir. Você ainda pensa em chegar? Onde que a gente pensa em chegar com todo esse tipo de preocupação e ocupação? Jesus diz: não adianta nada nós nos preocuparmos com isso. Ele provê todas as coisas, Ele nos ajuda, Ele nos cuida em detalhes. Eu sou prova viva e eu sei que você também tem experiências. Relembre não só os momentos difíceis da vida, mas lembre dos momentos onde a presença e a fidelidade de Deus se revelou na tua vida. Eu me lembro que quando eu era pequena, minha mãe me contou essa história. Eu era bem pequena e eu gostava de bolacha champanhe. Meus pais estavam vivendo um período financeiro bem difícil. Todo mundo sabe que a bolacha champanhe é uma das mais caras. E óbvio que minha mãe não podia comprar. E eu ficava no pé dela: mãe, eu quero bolacha champanhe, eu quero bolacha champanhe. E ela conta que ela ficava: meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema? E eu não tenho condições. Eu não tenho dinheiro para resolver essa situação. Um dia ela estava pendurando a roupa, a vizinha do lado subiu num banquinho, no muro, e falou: oi, desculpa, boa tarde. Ela falou: boa tarde, disse minha mãe. E ela falou assim: olha, me desculpa, mas eu sei que você tem crianças na casa, eu escuto, e meu marido ganhou caixas de bolachas, e isso é muito para nós aqui. Eu queria saber se você aceita uma caixa de bolacha. Certamente as crianças, vai ser útil para as crianças. Minha mãe, já quase que assustada, ela falou assim: sim, obrigada. Bem, minha mãe pegou a caixa, não era uma simples caixa, era uma caixa com diversas caixas. E de que bolacha? Bolacha champanhe. Deus é um Deus de detalhes. Eu podia contar um monte de historinhas como essa, do cuidado de Deus, porque nós temos valor para Deus. E o desejo de uma simples menina importa. E Deus supriu. Meus pais não podiam, mas o meu Pai eterno cuidou de mim. Proveu para mim aquilo que meus pais não podiam fazer naquele momento. Parece uma bobagem isso, mas não é. Deus cuida dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Então, não vive. Deus quer aliviar, Jesus quer aliviar a sua atenção, quer que você sinta amada por Ele, que você sinta que você tem valor. Não precisa carregar uma carga que pode esmagar você, mas deixe-se nos braços de Deus, lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Deus nos mima também. Deus nos cuida. Eu tenho muitas histórias de cuidados de Deus.
de falar com Deus o secreto desejos do meu coração e o Senhor providenciar para mim. Ele é real. Ele escuta o nosso clamor. Ele nos ama e nos valoriza. Então, abandone a preocupação. Jesus quer tirar do nosso coração a ansiedade. Diz o versículo 25 do capítulo 12 de Lucas: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? A ansiedade gera estresse, que gera gastrite, que gera úlcera, que pode evoluir por um câncer e não gera solução nenhuma. Jesus está nos oferecendo paz. Ele disse: eu tenho uma paz, não que o mundo dá. A minha paz eu vos dou. Tome posse dessa paz que Deus tem para você e tire do seu coração a ansiedade. O mês passado, quando nós ministramos, nós falamos um pouco sobre isso, sobre como confiar, como ser uma mulher que confia em Deus. E de novo estou batendo nessa tecla, porque isso fala sobre o valor que você tem para Deus e do valor que Ele tem para conosco e nos ajuda, e nos supre, e nos mima em seu cuidado. A sua vida tem muito valor para dar para Deus. Ele quer que você viva com descanso, com contentamento. E só Ele é capaz de fazer isso, porque nós sempre nos sobrecarregamos com pressões. E como disse, nada acrescenta. Então, por mais ansioso e preocupado que você esteja, não acrescenta nada à sua vida. Você faça a sua parte, mas confie que Deus, sobre a tua parte que você faz e deve fazer, Deus vai acrescentar muito mais. Aprenda a administrar as tensões, buscar soluções para vencer. A crise é uma oportunidade. A crise é como um caminho bifurcado. Ou você entra num caminho de morte, ou você entra num caminho de vida. Então, a crise em si, ela não é má. Ela é uma grande oportunidade para você buscar uma nova direção. Ela pode servir de grande ajuda para descobrir velhos problemas, para você lidar com inteligência, para sobrepor a cada um desses problemas e ter a oportunidade de buscar um novo caminho, um caminho de bênção e de vida para a sua vida e para aqueles que convivem contigo. Não estamos vivendo dias fáceis, com certeza, mas Deus nos fez inteligentes, Deus nos fez capazes. Então, acalme, tira do seu coração a ansiedade e busque orientações, busque abrir a sua mente para algo novo, com criatividade e inteligência vencer os problemas, mas sem deixar que eles esmaguem você e faça você sentir que não vale nada e que não vale viver mais. Esse é o mês que nós estamos dando um alerta. A vida vale, qualquer vida vale. Não permita que nada, nem do passado, nem do presente, ou as inquietações do futuro, roubem a paz do seu coração. Corra para Deus. Se agarre nos braços, nas promessas e no cuidado de Deus para a sua vida. Busque ajuda se necessário. Não fique sozinho. Não fique sozinha. Porque há pessoas prontas para ouvir, pessoas prontas para ajudar. Terceira coisa, Jesus quer aumentar a nossa fé. Observe o que diz o texto, no versículo 27 e 28 do capítulo 12 de Lucas. Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Ou seja, Jesus está chamando a nossa atenção para nos dizer que precisamos ser pessoas que têm fé. Fé todo mundo tem. Você tem fé. Agora, resta saber onde você está pondo a sua fé. Tem gente que está pondo a fé na loteria, porque acha assim, bom, vou fazer um joguinho, quem sabe eu ganho, e aí soluciona.
Não estou falando dessa fé. Estou falando de colocar essa fé no Senhor, nele, confiar nele. Fazer a sua parte, sim, mas confiar nele. Olhe, veja tudo que Deus criou, observe como Deus sustenta todas as coisas. E Deus diz: como que eu não vou cuidar de você? Sua vida tem muito valor. Por isso, que tal você fazer a prova desse amor e buscar o Senhor e permitir que Ele amplie a sua visão das coisas? Mude, talvez, a visão das coisas. A quarta coisa, Jesus quer mudar os nossos valores. Lá no versículo 31, ele diz assim: busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Ah, esse versículo eu amei. Desde a minha juventude, eu coloquei como um lema diante de mim. Esse, e entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eram dois versículos que sempre eu coloquei como padrão para a minha vida. Buscar em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus e deixar que Deus cuide dos detalhes da minha vida. E olha, Ele sempre cuidou. Ele continua cuidando dos detalhes da minha vida. Cristo quer agregar à sua vida valores que sejam reais. Ou seja, não fique procurando, em primeiro lugar, se desgastando por coisas. Busque ao Senhor primeiro. Desvie o foco das coisas terrenas e concentre nas coisas de Deus, nos valores eternos, que vão mudar a sua vida, a sua família, os seus relacionamentos, e será uma mudança completa. O texto não fala que vai eliminar os valores terrenos, mas eles podem sobrepujar muitas vezes os valores eternos. Quando a gente começa a colocar como o mais importante as coisas desse mundo, antes das coisas de Deus, as coisas vão invertendo e os valores vão se invertendo. Inclusive o valor que nós mesmas temos vai se invertendo. Mas quando eu coloco a minha vida, né, na mão de Deus, e examino os valores, como eu lido com isso, refaço a minha escala de prioridades e de valores e me coloco Deus na lista de prioridades da minha vida, você verá a diferença disso. Cuidado quando você ficar olhando ao seu redor e ver maus exemplos. Não olhe para o outro, experimente você. A Bíblia diz que quando nós queremos falar com o nosso Deus, a gente deve entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta. E Deus que nos vê em secreto, nos recompensará. Faça isso hoje. Entra no teu quarto, entra no teu banheiro. Seja num lugar, lá fora, no quintal, num lugar secreto. Fala com Deus as tuas dores, as tuas feridas. E deixa que Ele mude tudo isso. Que Ele refaça. Faça a prova. O salmista diz: fazei prova de mim, ó provai e vede que eu sou bom. E experimentar um novo sentido, um novo valor na vida. Estou terminando. A quinta coisa, Jesus quer eliminar o nosso medo. Lá no versículo 32, depois de falar isso, que a gente buscar o primeiro lugar, o reino de Deus, as suas coisas, e as outras coisas serão acrescentadas, ele diz: não tenha medo, pequeno rebanho. Olha que coisa linda. Pois foi do agrado do meu Pai dar-lhes o reino. Ou seja, Jesus quer dizer que Ele está com você. Por isso, você não precisa ter medo. Creia que o amor lança fora todo medo. Medo é um sentimento que temos que pode proteger-nos, mas também pode nos paralisar, trazer angústias profundas, a ponto de tornar um tormento eterno constante. Por isso Jesus nos disse: deixo-vos a minha paz. De novo repito o versículo. Não a paz desse mundo, mas a paz que Ele tem e que nos é oferecida. A sua vida tem valor, por isso entregue os seus cuidados ao Senhor. Confia nele, prove do seu amor, do seu cuidado. Peça essa paz que inunda o coração, que é um presente de Deus para nós, e você não vai viver mais como uma prisioneira do medo. Cuide-se disso. A sexta e última coisa, Jesus quer nos dar o melhor. O texto de versículo 33 a 34 diz: façam
para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, onde o ladrão chega perto e nenhuma traça corrói. Pois onde estiver o tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, Deus quer nos dar uma real mudança de valores e Ele quer que o nosso foco esteja não em coisas que o mundo pode destruir, não em valores que passam. Você já viu algum enterro vir acompanhado de um caminhão de mudança? Não, porque nada do que temos terrenal vai conosco, exceto aquela roupa que nos vestem, a maquiagem se querem fazer, mas você vai ser sepultado e eu também, e nada levaremos. Então, não deixe que as coisas tomem um valor e uma proporção muito maior do que na verdade tem. Creia que Deus tem algo muito mais valioso que tudo que você possa ter aqui. A pergunta é, aonde está o teu coração? Se você estiver no foco certo, muitas boas coisas acontecerão na sua vida. E para terminar, nós queremos dizer que não estamos falando aqui de religião, nem de pacote religioso, nem de filosofia de vida. O que você ouviu é o que Jesus mesmo, na sua mensagem, disse para nós. O cristalino Evangelho. O poder de Deus para transformar a nossa vida por completo. Portanto, atente ao que Jesus quer fazer para a sua vida. Quer tirar essa tensão, quer tirar do seu coração a ansiedade, quer aumentar a sua fé, quer mudar os seus valores, eliminar o medo e dar o melhor para você. Eu não sei como é que você está, como é que você se sente, quais são os sintomas de valor que você tem. Se você sempre se rebaixa, se você está sempre remoendo aquela velha história que você viveu antes. Mas eu te convido a uma mudança de vida, a valorizar a sua vida, a não deixar que a sua vida vá numa direção que são caminhos de morte, porque Deus tem caminhos de vida para nós. Vale a pena viver, vale a pena desfrutar dos presentes e das promessas que Deus tem para nós. Foi muito bom estar com vocês nessa noite e eu quero orar, terminar esse nosso tempo orando. Se você quer deixar uma nota, um pedido de oração ou se comunicar conosco, você pode fazer através do chat e estaremos atentas para orar por você, para dar uma palavra para você. Você pode entrar também em contato aí pelo Messenger ou pelo Facebook ou por outros meios conosco e conversaremos um pouco. Permita-me orar por você nessa noite. Pai, muito obrigado pelo dom da vida, pelo valor que nós temos para Ti, pelas promessas grandiosas, por saber mesmo que quando nós éramos ainda uma substância sem forma no ventre da nossa mãe, o Senhor já olhava para nós. E esse olhar nunca se desviou das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nos é oferecido um projeto de vida que tem valor. Nos é oferecido uma vida preciosa, uma vida de paz, de alegria, de acompanhamento, da Tua presença constante conosco. Eu coloco cada mulher que está ouvindo essa mensagem agora e depois, quando sair no YouTube, Senhor, colocando, ó Deus, suas vidas diante de Ti. Ajuda, Senhor, a sentir-se como princesas e especiais para Ti. Senhor, ajuda aquela que, por tantas razões, algumas da que nós já falamos nessa noite, se sentem, Senhor, tão desvalorizadas, são sem sentido. Tenho escutado palavras duras. Senhor, seja o seu socorro nesse momento. Dá um novo rumo para as suas vidas. Dá uma nova direção. Senhor, que a vida se revele na vida dessas mulheres de uma maneira muito especial. Eu as coloco, Senhor, diante de Ti nessa noite, agradecendo por esse tempo
em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, que a paz do Senhor e a graça dele esteja com vocês e que não se esqueça, a sua vida importa muito. Grande beijo.